Nos primeiros anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Jerusalém era um lugar de fé e medo. As ruas estreitas, cheias de vozes e passos apressados, guardavam tanto o eco das pregações dos apóstolos quanto o murmúrio dos que queriam silenciá-los. A fé em Cristo crescia entre os humildes, entre os que tinham visto milagres e entre aqueles que, mesmo sem ver, sentiam a verdade arder no coração. Nesse tempo nasceu a história de um homem cujo nome seria lembrado por séculos. Estevão, ele não era um dos 12 apóstolos, mas o seu coração batia com o mesmo amor por Jesus. Era jovem, sábio e cheio de compaixão. As Escrituras dizem que ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e de fato, tudo o que fazia transbordava fé. Quando os apóstolos escolheram 7 homens para ajudar na distribuição dos alimentos e cuidar dos necessitados, Estevão foi o primeiro a ser chamado. E desde aquele dia, ele viveu não para si, mas para servir. Todas as manhãs, Estevão acordava antes do sol nascer. Passava algum tempo em silêncio, de joelhos, olhando para o céu. Não orava com palavras bonitas, mas com um coração sincero. Pedia apenas uma coisa: Senhor, usa-me como quiseres. E Deus o usava nos mercados, nos becos, nas portas das casas pobres. Ele falava do amor de Cristo. Onde havia dor, ele levava consolo. Onde havia dúvida, levava esperança. As pessoas sentiam algo diferente nele, uma paz que não vinha deste mundo. Mas quanto mais o Espírito agia através de Estevão, mais crescia a raiva dos líderes religiosos. Eles viam o número de seguidores de Jesus aumentar e temiam perder poder e influência. As palavras de Estevão os feriam, não por serem falsas, mas porque eram verdadeiras demais. Ele falava com uma autoridade que vinha do céu, e ninguém conseguia resistir à sabedoria que saía de sua boca. Certa tarde, depois de um longo dia de serviço, Estevão pregava numa das sinagogas. Falava sobre como os profetas tinham anunciado a vinda do Messias e como o povo, vez após vez, resistira à vontade de Deus. O povo ouvia com atenção, mas entre eles havia homens prontos para armá-lo uma cilada. Incapazes de refutá-lo, decidiram recorrer à mentira. Pagaram falsos testemunhos para acusá-lo de blasfêmia, dizendo que ele falava contra Moisés e contra o templo. A multidão se agitou e logo os guardas o prenderam. Levado ao sinédrio, Estevão ficou diante dos sumos sacerdotes. O ar estava pesado, o clima tenso. Muitos esperavam que ele tremesse, que negasse o que pregava, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade incomum. Quando lhe perguntaram se as acusações eram verdadeiras, ele não se defendeu com medo, respondeu com fé, falou sobre a história de Israel, sobre como Deus havia guiado seu povo, sobre Abraão, José, Moisés, e como em cada geração o coração dos homens se endurecera. E então, com voz firme e o olhar voltado para o alto, disse: homens de dura, Serbis vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais
também vós fazeis o mesmo? A quem dos profetas não perseguisteis? E agora traístes e matastes o justo, aquele que vos foi enviado. As palavras ecoaram como trovão no salão. Alguns taparam os ouvidos, outros gritaram. A fúria cresceu, mas Estevão não se calou. Enquanto o ódio dos homens subia, ele levantou os olhos e viu algo que ninguém mais via. Seu rosto se iluminou. O sinédrio ficou em silêncio por um momento, surpreso. E ele disse, com a voz embargada pela emoção: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Foi a gota d'água. Os líderes religiosos rasgaram suas vestes e ordenaram que ele fosse arrastado para fora da cidade. O povo, inflamado pela ira, o seguiu aos gritos. Estevão não resistiu, andava em silêncio, com as mãos atadas, mas o coração em paz. Ele sabia o que o esperava. Na colina onde os condenados eram apedrejados, os homens se juntaram em volta dele. As pedras estavam no chão, pesadas, prontas para ferir. Entre os que guardavam as roupas dos acusadores estava um jovem chamado Saulo, um homem que ainda não conhecia o poder da graça. Estevão olhou ao redor, viu rostos endurecidos, olhares cheios de ódio, e mesmo assim sentiu compaixão. Caiu de joelhos e orou com voz alta o suficiente para todos ouvirem: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma pedra atingiu seu ombro, outra cortou seu rosto. O sangue escorreu, mas ele continuou orando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Foram suas últimas palavras. A multidão o silenciou, mas o céu o recebeu. Estevão morreu como viveu, com amor e fé inabaláveis. O corpo dele foi sepultado por mãos piedosas, mas sua alma já estava na presença de Cristo. E naquele mesmo dia, algo começou a mudar. Saulo, o homem que havia consentido em sua morte, não conseguiu esquecer o brilho no rosto de Estevão. Por muitas noites, aquela imagem o perseguiu, e anos mais tarde, quando Cristo o chamou no caminho de Damasco, talvez tenha sido o eco da oração de Estevão que abriu o caminho para a sua conversão. O sangue do primeiro mártir se tornou semente. A igreja, perseguida, esparrucei ainda mais, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos. O exemplo de Estevão se tornou um farol para os cristãos que enfrentavam o medo, a prisão e até a morte. Ele mostrou que a verdadeira força não está nas armas nem nas palavras afiadas, mas na fé que permanece mesmo diante das pedras. Nos dias que se seguiram, os apóstolos lembravam de Estevão com lágrimas e gratidão. Pedro dizia: ele viu o que nós apenas esperamos ver. João, o apóstolo do amor, contava que o semblante de Estevão, mesmo morrendo, era o rosto da vitória. E os novos discípulos, ao ouvirem sua história, sentiam coragem renascer. Porque se um homem pôde morrer com amor pelos inimigos, então o amor de Cristo realmente era mais forte que a morte. Com o passar dos anos, o nome de Estevão se espalhou entre os cristãos. Seu testemunho se tornou símbolo de coragem e fidelidade. Igrejas foram erguidas em sua memória
e cada pedra nelas lembrava as pedras que tentaram destruir Ló, mas que no fim construíram algo eterno. O povo orava pedindo sua intercessão, e muitos diziam sentir a mesma paz que ele sentiu ao olhar para o céu. E assim, a história de Santo Estevão não terminou no dia de sua morte. Continua viva cada vez que alguém perdoa, quando seria mais fácil odiar, quando alguém permanece fiel mesmo sendo perseguido, quando alguém serve aos pobres e fala do amor de Cristo sem medo. Ele foi o primeiro mártir, mas não o último. Seu exemplo abriu o caminho de uma fé que nenhum império conseguiu apagar. Hoje, ao lembrar sua vida, podemos imaginar aquele momento final, quando o céu se abriu. Estevão viu o Filho do Homem em pé, não sentado, mas em pé, menos como se o próprio Cristo o recebesse de braços abertos. Porque cada vez que alguém morre por amor, o céu se levanta para recebê-lo. Santo Estevão, homem de fé, coragem e perdão, continua falando aos corações de todos os tempos. A verdadeira vitória não está em viver muito, mas em viver com propósito, e seu propósito foi cumprido.